Bom dia, irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Bem, irmãs, hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, falando a respeito dos 10 mandamentos. E hoje nós estaremos falando a respeito do 7º mandamento: não adulterarás. Vamos orar? Pai querido, Deus santo, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que Tu nos concede de estarmos, Senhor, diante da Tua palavra. Pai querido, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que nos ensina, a Sua palavra que nos restaura, nos traz salvação. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pela vida das nossas irmãs. Que a cada dia, Senhor, Tu esteja no lar de cada uma, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo alegria e o viver da Tua palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque temos, ó Deus, a Tua presença em nós, através do Teu Santo Espírito. Pai, te peço que em nome de Jesus, Tu estejas guardando as nossas famílias, Senhor, porque os tempos são difíceis e que Tu possas, Senhor, livrar a cada família, Senhor, desse pecado do adultério. Porque é um pecado, Senhor, tão danoso, que não só aquele que comete, né, e ele é capaz de destruir toda a família. Pai querido, Deus de amor, que Tu nos livre desse mal. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença mais uma vez e que Teu Santo Espírito possa estar nos direcionando nesse estudo desta manhã. É o que eu te peço e já te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãs, vamos falar a respeito, não é, do 7º mandamento, que é não adulterarás. Não há como iniciar o estudo do 7º mandamento sem antes lembrar do primeiro. Qual foi o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Foi isso que disse o Senhor? Os primeiros mandamentos se referem à nossa relação com Deus e os demais se referem à nossa relação com o próximo, como já falamos em estudos passados, não é? Diante desse fato, a fidelidade da aliança proposta por Deus para conosco, o Israel de Deus no Antigo Testamento, expressa categoricamente a hiperatividade da fidelidade conjugal e a moralidade sexual. O adultério é uma invasão da vida doméstica, a destruição da família, a dissolução do contrato fundamental da ordem social. Pois, por sua natureza social e moral, este mandamento vale muito a pena uma produtiva discussão, não desprezando o tempo passado em que ele foi escrito, mas, sobretudo, trazendo a discussão que nos parece ainda mais viva nos dias atuais, infelizmente, né, irmãs? Os efeitos do adultério. Primeiro, devemos lembrar que a família é a base da criação do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, conforme diz lá em Gênesis 1:26. Uma família natural constituída pela união matrimonial do homem e da mulher. E uma vez assim constituída, passa a ser instituição basilar, quer dizer, a base, e fundamental para a existência da nossa sociedade. Lá em Gênesis 2:24, não é? Mas quando nós vamos ver assim que Deus tinha criado o homem e Deus diz, olha, não é bom que o homem esteja só e eu vou, né, lhe dar uma ajudadora, uma que caminhasse junto com ele, não é? Então, nós vemos assim que Adão ele foi colocado ali no Jardim do Éden para cuidar, cultivar, dar um nome aos seus, né, ao que Deus tinha criado, os animais, né? Então, nós vemos assim que o homem ele tinha essa atividade. E também nós vemos que o homem, Deus olhou para o homem e disse assim, não, ele tem muitas atividades,
mas não é bom que ele esteja sozinho, né? Dar-lhe-ei uma que será ossos dos seus ossos, carne da sua carne. E ali, como nós sabemos, Deus fez, né? Adão dormiu em um profundo sono, e ali ele criou, né? Da costela de Adão, ele criou Eva. E quando Adão vê Eva, ele fica, né, muito alegre, né? Que ele compreende que aquela ali parecia realmente com ele, né? Então ele identificou e ficou muito alegre. Então, irmãs, nós vemos assim que a palavra do Senhor, ela vai dizer: e deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Ali existe uma aliança, ali existe uma comunhão, uma união. Então, irmãs, nós vemos assim que a família, ela começou ali, com Adão, com Eva. Depois a gente viu tudo que aconteceu, mas a família, ela sempre foi o projeto de Deus. Deus tinha em mente, né, quando Deus fala para o homem e a mulher que eles povoem a terra, não é? Deus tinha ali em mente realmente, né, famílias. E a família é algo assim que nós vemos não só naquele tempo, mas nós vemos nos dias de hoje que o inimigo ele tem investido ferozmente nas famílias. Não é? Nós vemos assim que realmente o inimigo ele tem tentado de todas as maneiras destruir esse projeto divino que Deus construiu, não é? Que é a família. E a família é a base da sociedade. A sociedade, ela é formada por várias famílias. E nós vemos assim que hoje é muito triste a gente constatar que as pessoas banalizam a família, não é? Ensinamentos que Deus deixou para nós. Na sociedade, ela vai, né? Eles vão ver como ensinamentos que está em desusos, mas não. Deus, não é? Nos ensinou a nos portar como, né, como família, a estarmos dentro da nossa família e edificarmos a nossa família na sua palavra. E aquele que teme ao Senhor, ele, não é? Ele vai ter a sua família como algo precioso em sua vida. Não é? Nós vemos assim que a mídia, né, nós vemos assim na sociedade em geral, aqueles que não conhecem o Senhor, eles vivem, né, a pleno vapor, querendo ser o quê? Felizes. Felizes. O hedonismo, em que tanto se fala nos dias de hoje, e nesse afã de querer ser felizes, muitas das vezes as famílias são destruídas. Eu gosto Existe muito uma frase que nenhum sucesso supera, não é, um desastre dentro da sua família. Existem pessoas que são abastadas, que têm, né, praticamente tudo, famílias ricas, famílias que de bem material estão cheias, mas não existe dentro dessa família união, amor, caráter, não é? Respeito. Então, são valores que dinheiro não compra, não é? Então, irmãs, nós precisamos de a cada dia preservarmos nossas famílias. E o inimigo, ele está aí, né? À espreita, conforme, né, a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo, ele anda em derredor, né? Querendo tragar aquele que estiver o quê? Vulnerável, aquele que der o quê? Brecha. Mas amém, né, irmãs? Que na palavra do Senhor diz que, né, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. E que Deus, né, possa estar nos ajudando a cada dia com a sua palavra, com os seus ensinamentos e com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, a nos fortalecermos para que o inimigo não venha com as suas investidas, não é? Bem, irmãs, eu trouxe até aqui uma palavra que vai falar muito de perto a respeito do adultério, porque não pensem que o adultério, ele é assim, sabe, de uma hora para outra, não. Para se chegar a consumar um adultério, não é?
a gente vai ver assim que não é da noite para o dia, aquilo ali vai tomando conta do pensamento, do coração, do desejo, até que aquilo seja concebido. E é muito triste. Vamos nos portar para a palavra do Senhor que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que vai dizer assim: e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos conduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Eu me reportei, irmãs, para 2 Samuel, capítulo 11, não é? Que foi o quê? O adultério do rei Davi, de Davi e Betseba. Então, no capítulo 11 de 2 Samuel, vai dizer assim, nos primeiros versículos: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filho de Eliã, e esposa de Urias, o hitita. Então, Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Primeiro, né, irmãs? Davi, ele estava ocioso, vamos dizer que ocioso. Ele era para estar junto com os seus, com o seu exército na guerra. Não é? Ele tinha lá os seus valentes, os valentes de Davi, e Urias era um deles. E esses valentes de Davi, não é? Os valentes, eles iam para a guerra e, se preciso fosse, eles morreriam pelo seu rei. Então, Davi, não é? Era para estar juntamente com o seu exército na luta, na batalha. E ele não foi, preferiu ficar em casa. E ali o que acontece? O que diz a passagem bíblica? Que eles, né, se deitou e depois do seu descanso, ele levantou e foi caminhar pelos jardins do palácio, né? E ali ele se deparou com uma mulher muito formosa. Davi, ele, não é, naquele tempo ali, não que fosse algo que tivesse no coração de Deus um homem, não é? Porque o projeto inicial de Deus é que o homem tivesse a sua própria mulher, a sua esposa. Mas nós sabemos que os costumes, né, mediante, né, aquele tempo ali, o rei e outros poderiam ter mais do que uma esposa. Salomão, inclusive, teve, né, muitas esposas, concubinas. Naquele tempo, ali, era permitido. Não que Deus estabelecesse aquela situação. Mas nós vemos que, né, até mesmo o povo de Deus, eles viram práticas de outros povos que eram abominação diante de Deus, e usaram aquelas práticas, adquiriram aquelas práticas. Então, Davi, ele poderia ter, né, assim, mulheres que realmente, né, pudessem ali compor, né, o seu reino ali. Só que ele olhou aquela mulher, ele desejou aquela mulher, e ele sabia que aquela mulher, ela tinha um esposo, ela tinha um marido. E ele desejou aquela mulher. E é triste que, né, ele olha, ele deseja, ele cobiça, conforme o versículo que nós acabamos de ler, não é? Lá em Tiago 1,13, ele, né,
ele deseja no seu coração, né? Primeiro vem a mente, os olhos veem, vem a mente, o desejo do seu coração, e ele, né, deseja aquela mulher e ele tem relações com aquela mulher. E aí o que acontece? Se nós formos olhar o relato bíblico, vai dizer que depois de algum tempo, aquela mulher manda dizer para ele que estava grávida. E aí o que faz Davi, como um abismo, conforme diz a palavra do Senhor, como um abismo, ele puxa outro abismo. E ali, não é, Davi, ele vai fazer algo assim que ele não queria que esse pecado, né, chegasse a público, chegasse à tona. Ele queria esconder aquilo, não é? E aí nós vamos ver assim as consequências daquilo que começou lá com uma cobiça, não é? As consequências desse pecado. Porque Davi, ele trouxe desgraça para sua família, para a família de Betseba, que ela tinha um esposo, e ele trama a morte do esposo de Betseba, achando que não seria, né, que não seria descoberto, mas o nosso Deus é aquele que vê todas as coisas. E um dia Davi é confrontado, não é? O esposo de Betseba morre, ela vem ser esposa dele, só que o pecado já tinha sido consumido, não é? E aí, consumido não, perdoe a palavra, consumado. E ali o que acontece, não é? Aquela família, ela vai sofrer, não é? Por aquele ato impensado de Davi. Então nós vamos ver que, como consequência desse pecado, o que aconteceu? O filho que Betseba estava esperando de Davi, ele morreu. E Davi, ele orou, ele se debulhou diante do Senhor, ele jejuou, mas foi decreto de Deus. Aquele filho não iria sobreviver. E aquele filho morre. Por quê? Né? Nós sabemos que o nosso Deus, ele nos perdoa. Deus, ele nos perdoa dos nossos pecados. Só que a consequência do pecado, quem pecou vai ter que carregá-la. E muitas das vezes, a consequência não vai vir só sobre ele, não. Mas como no caso ali de Davi, veio em toda a sua família. Nós vamos ver que depois, não é, que foi consumado esse ato de pecado, não é? Nós vamos ver que ele foi confrontado para que esse pecado, né, fosse confrontado ali a Davi. O profeta Natan teve que vir conversar com ele e falar com ele a respeito de um homem que tinha tudo e outro que não tinha quase nada, só tinha uma pequena... E ele, quando ele sabe disso, não é? Lá no capítulo 12, né, quando Natan vai e confronta Davi, quando ele sabe disso, mas esse homem ele tem que morrer. E esse homem era o próprio Davi, era ele, não é? Então, Deus, ele perdoou Davi. Por quê? Davi, quando ele se arrependeu amargamente. Ele se arrependeu do fundo do seu coração. E nós sabemos que o nosso Deus é aquele que restaura, certo, irmãs? Nosso Deus é aquele que restaura, nosso Deus é aquele que perdoa. Mas o que o profeta Natan falou para Davi? Por causa daquele ato dele, a espada nunca se apartaria da sua família. E nós vamos ver, né, que Davi, depois ele não teve moral para repreender seus filhos. Davi, ele teve um caso de incesto na sua família, que foi, né, do seu filho Amon com Tamar. Não é? Teve um caso ali dentro da sua própria família. E depois Absalão vai, que era filho de Davi também, vai, né, e mata Amon. Então foram coisas que sucederam à família de Davi, não é? Desastrosa, uma desgraça se estabeleceu ali naquela família. Por quê? Por causa de um ato impensado, por causa de um ato insano, por causa de um ato que realmente, né, Deus reprova. Até porque é errado a cobiça. Não é? A cobiça de cobiçar aquilo que é do seu próximo. E no caso ali de adultério, a esposa de Urias. Não é? Então nós vamos ver assim que
situações desastrosas aconteceu na vida de Davi e da sua família. E nos dias de hoje, irmãs, não é diferente. Nós vemos que muitas das vezes, né, as pessoas elas acham que elas não vão ser pegas. Não, isso aqui é algo que ninguém vai saber. O nosso Deus, os olhos do nosso Deus está fitos em nós. Deus, ele conhece o nosso coração e ele sabe de todas as coisas. E eu digo mais, né, conforme diz a palavra do Senhor, que Deus, ele não só conhece o nosso coração, mas é a intenção do nosso coração. Davi, ele se arrependeu. Olha, Davi, esse pecado que ele trazia antes mesmo de ser descoberto, ele fez com que, né, os seus ossos fossem esmagados. Ele sentiu tristeza. Ele sentiu muita tristeza no seu coração. Não é? Como nós vamos ver relatado lá no Salmo 51, quando Davi descreve, não é, essa tristeza do seu coração. Ele descreve, não é, que realmente ele perdeu a alegria do Espírito Santo, né, em seu coração. Vamos conferir direitinho o que diz o Salmo 51. Diz assim, irmãs: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes. Agora permite que eu te exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença. Não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha, irmãs, Davi, ele se arrependeu amargamente do que ele fez. Mas realmente, essa situação, esse pecado, não é? As consequências dele foi desastrosas, não somente para a sua vida, porque perdeu o seu filho, não é? Mas também, né, na sua família. Então, irmãs, esse pecado é um pecado que atinge não somente a pessoa que traiu, pois ela vai, ao longo do tempo, né, nós vemos nos dias de hoje, as pessoas elas traem, e a nossa sociedade está cheia de pessoas assim, que traem, não querem nem saber se está matando a outra pessoa, né, por dentro, e querem saber apenas de ser feliz, de viver aquele momento, e é muito triste isso. Isso causa realmente muita tristeza dentro das suas famílias,
na tristeza, né, na sua esposa ou no seu esposo. E isso é algo assim reprovável, abominável aos olhos do nosso Deus. É tão bom, né, irmãs, quando nós temos famílias sadias, famílias saudáveis, famílias que realmente existe esse respeito do esposo para com a esposa e vice-versa. É tão bom, não é? Quando a gente olha para uma família e vê que realmente ela vive uma vida agradável ao Senhor, não é? É uma família que vai servir de exemplo para outras famílias. E nós vemos assim com muita tristeza, né, esse número crescente na nossa sociedade, até porque nós vivemos numa sociedade que muitos não temem a Deus. Mas mesmo numa sociedade assim, é capaz da gente achar pessoas, não é, que usem de bom senso, que têm amor pela sua família, não é? Ao passo que muitas das vezes, com muita tristeza, a gente diz que nos nossos arraiais, às vezes acontecem essas coisas. E tendo nós a palavra do Senhor, tendo nós os ensinamentos do Senhor, isto é algo, não é, que nós realmente reprovamos, porque é abominável aos olhos do Senhor, não é? Nós vemos, irmãs, que o Senhor, ele dá ao homem, né? Ou quando a gente diz homem, homem e mulher, o fortalecimento para que para que essa pessoa, esse homem, essa mulher, fuja, não é, desse pecado. Fuja, não é, dessa ação maligna do inimigo que tenta ferozmente destruir a família, que ele sabe que é algo assim, não é do coração de Deus, que é algo assim, que é a menina dos olhos de Deus, não é? Então o inimigo, ele tenta de todas as artimanhas para que eles possam conseguir o seu intento, mas nós, né, temos que a cada dia nos apegarmos com a palavra do Senhor e a cada dia cultivar esse amor, não é, dentro das famílias, né? Deus, em sua infinita misericórdia, nos proporciona uma série de ensinamentos ao longo de sua palavra que nos convida a preservar a santidade, a aliança, a fidelidade no casamento, seja de forma direta ou indireta, não é? Das quais nós vamos dizer, andando, né? A palavra do Senhor diz, andando segundo o Espírito e não segundo a carne. A carne, nós sabemos que ela é pecaminosa, não é? Mas o Espírito é aquele que nos vivifica. E nós trazemos dentro, né, dos nossos corações, do nosso ser, né, aqueles dois, conforme o pastor muitas das vezes ilustra, né? Dois bichinhos, não é? A carne e o espírito, não é? É como se fosse um animal. Se nós alimentarmos, não é, mais a carne do que o espírito, nós vamos dar vazão à carne e vamos fazer tudo aquilo que é errado. Mas se nós andarmos no espírito, o espírito vai nos fortalecer para que a gente, né, prossiga e para que a gente não viva, né, em função da carne, mas que a gente viva realmente a vontade de Deus para nós, não é? Com o pecado não se deve brincar. Como nós vimos ali Davi, né? Davi olhou, cobiçou, não é? E depois um pecado foi chamando o outro, um abismo veio chamando o outro. Nós não devemos de flertar com o pecado, de jeito nenhum, não é? E isso não tem idade não, irmãs. Eu digo assim porque nós, né, nós devemos instruir, né, os nossos filhos, os nossos netos, aquilo que é certo, aquilo que é bom. E a palavra do Senhor, se nós pegarmos o livro de Provérbios, nós vamos ver lá ensinamentos, não é? Para que a gente possa, né, juntamente com a nossa família, nos portarmos em sociedade, nos portarmos dentro da igreja, nos portarmos em qualquer lugar, porque ela vai nos ensinar, porque a palavra do Senhor, ela é a nossa bússola, não é? Ela é a lâmpada, conforme diz lá o salmista, é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se nós estivermos, né, como base a palavra do Senhor e seus ensinamentos, não é? Nós vamos ser fortalecidos e nós vamos prosseguir em comunhão com o Senhor,
não é, vivendo uma vida agradável ao Senhor. Com o pecado não se brinca. Nós vemos assim que Sansão, lá em Juízes, capítulo 16, vai dizer, né, que Sansão, lá do versículo 1 ao 31, vai dizer, né, como Sansão, vamos nos reportar o que era, né, esse juiz que exercia juízo na época dos juízes ali, juntamente com o povo de Israel. Sansão era um homem que ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Mas ele não seguiu aquilo, né, os ensinamentos, né, de repente da sua mãe, do seu pai, que sempre falou com ele. Ele tinha ali no seu povo, né, mulheres em que ele poderia se casar, não é? E ele vai pegar uma mulher, não é, de um outro povo, o povo esse, não é, que era maldito pelo Senhor, né, um povo que era abominável ao Senhor, e vai, né, e ali ele começa a flertar, né, vê ali Dalila, e nós sabemos o que aconteceu. Foi um desastre assim, muito grande. Seus pais de tristeza, e trouxe desgraça para o seu povo, e ali, não é? Mas quando ele se arrepende também, Deus restaura a sua força. Nós sabemos que ele perdeu a força. E foi algo assim que ele foi flertando. Não, ela dizia uma coisa para ele, não, mas é assim, assim. Aí os soldados vinham, queriam prendê-lo, aquela coisa toda. Ele nunca falava da sua força, da onde vinha a sua força, né? Mas a sua força, ela vinha de Deus. Não era nem dos seus cabelos, né? Mas era de Deus. Então, ali, né, Deus, ele deixa Sansão de lado, e Sansão, não é, acontece tudo aquilo que a gente já sabe, relatado ali no livro de Juízes, e depois, no fim, né, Deus restaura ali aquela força. No último momento de Sansão, nós vemos assim que o Senhor, o único pecado que não tem perdão é aquele que a gente não se arrepende dele. É aquele que a gente acha que é comum e é assim mesmo e morremos com ele. Esse pecado não tem perdão. Mas outro pecado, não é? Todos os pecados, eles têm perdão. Se nós nos arrependermos do fundo do nosso coração. E Deus conhece a intenção do nosso coração. Quando a gente diz que o pecado não tem, que todos os pecados são perdoados, e às vezes as pessoas dizem assim, mas o pecado, mas tem um que Deus não perdoa, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo. E realmente, se você não acreditar, né, que Deus existe, se você não acreditar, né, que Jesus é Salvador, se você não acreditar que o Espírito Santo mora nos nossos corações, se você atribuir tudo isso que Deus nos concedeu a coisas que não vão te levar a nada, realmente Deus não vai poder fazer nada por você. Porque Deus não vai poder livrar aqueles, né, que nem acreditam que Ele existe. Então, nós temos que realmente, irmãs, não é, vivermos uma vida que agrade ao Senhor, e não podemos banalizar o pecado, né? Outra coisa também que eu vejo assim, que outro personagem que nós conhecemos muito de perto é José. José, quando ele esteve na casa de Potifar, ele foi ali assediado pela mulher de Potifar, mas ele se deixou levar? De jeito nenhum. Ele viu ali aquela mulher e ele disse para aquela mulher, não é? Eu não posso trair o meu Senhor. E quando ele diz eu não posso trair o meu Senhor, nem o Senhor que é o nosso Deus, e nem o Senhor dali daquela casa que tinha colocado ele, não é, como né, aquele governante ali daquela casa, né? E ele sai. Existem pecados, conforme nós vemos, né, irmãs, que é necessário que quando a coisa está muito difícil, saia-se correndo, larga-se a capa, conforme José largou, né? Porque o pecado, ele a todo tempo ele está aí. E aí o que acontece, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas a gente não pode, né? Passou de repente o rapaz vai lá, passou uma mulher bonita, ou então uma mulher, passou um homem bonito. Não, você vai olhar. Isso vai, né? Você vai olhar. Mas a tristeza é você cobiçar, é você, no seu coração, né? Você tramar esse intento.
Dizem que quando você olha primeiramente, isso aí não tem problema, até porque você, né, se depara com algo assim que é bonito, que você, mas de jeito nenhum você pode olhar pela segunda vez, porque essa segunda vez é traiçoeira. E nós não podemos, não é, irmãs? Eu falo assim, a nível da gente alertar, né, as nossas filhas, os nossos filhos, né, os nossos netos, que muitas das vezes, né, a palavra a gente acha que está muito forte, né? Essa meninada de hoje em dia, que a gente tem que estar sempre falando com eles, alertando, ensinando. Às vezes, que não vai... Aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque qualquer um pode ser passivo a um pecado desses, né? Que o Senhor esteja nos livrando. Se nós tivermos também boas amizades, né? A palavra do Senhor diz que se você é sábio, junte a outro sábio, você vai ser mais sábio ainda. Nós sabemos que as más conversações, elas corrompem, conforme diz a palavra de Deus, os bons costumes. Então, irmãs, né? Vamos falar para os nossos filhos, vamos falar para as nossas... aqueles que estão perto da gente, que eles tenham boas amizades, pessoas que possam acrescentar algo em suas vidas e não aqueles que querem, né, conduzir para o caminho do mal. Fique atento, né, à voz de Deus. Ele conhece nossas fraquezas. Deus conhece. Então, o que nós temos que fazer, né? Deus conhece as nossas fraquezas, como somos inclinados ao pecado, e o convite que ele nos faz sempre é perseverar, né? É perseverar. A Bíblia, ela nos ensina que em todo tempo ele nos proporciona o quê? Um livramento. Deus, ele nos livra. Se você for aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem que está no caminho do Senhor e que atenta à palavra do Senhor, realmente o Senhor vai te dar livramento. Até porque você não vai ficar ociosamente esperando pelo pecado. Não é? A palavra do Senhor Jesus, ele vai dizer, né, que se os seus olhos te fazem pecar, tire os seus olhos dali, não é? Então nós precisamos de realmente, né, estarmos atentos. Outra coisa, o mandamento de adultério no Antigo Testamento, ele era punido com o quê? Com a morte. E morte por apedrejamento. E iria ali aquele casal diante do povo, como é que eu vou dizer? Os fariseus, até no tempo de Jesus, né, teve aquela mulher que foi pega em adultério, e ali eles já queriam pegar Jesus em alguma falha, mas o Senhor, não é? É de uma sabedoria, o Senhor conhece a intenção dos corações, não é? E ali Jesus vai falar, né, vai, né, escrevendo ali na areia, aquela mulher vem, que é pega em adultério, o homem a gente não sabe que fim levou, mas só levaram a mulher, não é? E Jesus vai dizer para aquela mulher, não é? Jesus começa a escrever na areia, aqueles homens, né, estão ali todos prontos para apedrejar aquela mulher, e o Senhor escrevendo, olhou para eles, continuou escrevendo, diz: quem não tiver pecado, né, que atire a primeira pedra. E foram saindo, né? E Jesus pergunta para aquela mulher: e aí, onde estão seus acusadores? E ela: Senhor, né? Foram saindo. E Jesus, o que ele diz para aquela mulher? Vá e não peques mais, não é? Então, irmãs, se Jesus, o pecado de adultério, ele, né, no Antigo Testamento, conforme eu falei, aquele que era pego em adultério, ele era apedrejado, né, ia apedrejado até a morte. No Novo Testamento, Jesus vai dizer, não é, que o pecado de adultério, ele não é só quando ele é consumado, mas quando você olha, não é, por um homem, para uma mulher, e cobiça no seu coração, os seus olhos são cobiçosos, você já adulterou com aquela mulher. Olha só, irmãs, a responsabilidade, não é, dos ensinamentos do Senhor, de nós passarmos esses ensinamentos para os nossos filhos, não é? Se olhar, não é? Não cobice.
não é? Conforme eu já falei, muitas das vezes, né, você passa perto de uma pessoa, que essa pessoa está chamando atenção. Por isso, irmãs, eu aqui, né, eu gosto sempre de ter uma palavra. Deixa eu beber um pouquinho d'água que aprendi com Marilene e Clarice. Eu vejo, irmãs, uma palavra assim que a gente, muitas das vezes, né, a gente não... Claro, né, a pessoa tá ali, né, chegou uma outra... você viu, bonito, bonito, tudo bem. Mas eu acho também que a palavra do Senhor, não é? Ela nos faz termos o quê? Prudência. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, vai dizer que não seja da mulher, né, o que sobressai a mulher, não é? Os seus adereços, assim como penteado, né, joias, roupas, mas que sejam as boas obras. Então temos que estar atentas, né, ensinando nossas filhas, nossas netas, né, de como se portar. Né? E não é só na casa do Senhor, mas em todos os lugares, né, irmãs? Então, a gente tem que estar, assim, atenta. E nós vamos ver, irmãs, que realmente o pecado de adultério é algo muito triste. É algo que, né, acarreta para as famílias algo devastador. Porque, conforme eu já disse, não só, né, aquele que comete o adultério, porque como no caso de Davi ali, Davi cometeu o adultério, mas o tempo em que ele guardou aquilo para si, foi corroendo os seus ossos. Os ossos dele se sentiam esmagados, ele tinha angústia, ele tinha tristeza, né? Ele tinha perdido a alegria, não é? Mas nós vemos que na sociedade isso muitas das vezes é corriqueiro, é banal, infelizmente. Mas para aquele que tem, né, o Senhor no seu coração, aquele que tem os ensinamentos do Senhor, se ele cai numa situação dessa, é muito triste. Porque vai trazer não só para ele, mas para a sua família uma tristeza muito grande. Vai trazer não só para ele, mas, não é, para os seus filhos, para os seus parentes, né, e amigos, né, uma tristeza e sempre um apontar. Né? Aquele ali foi que traiu. Aquele que ao passo foi traído, ele vai trazer dentro de si uma tristeza muito grande. Porque que haja perdão, deve haver o perdão. Só que a gente não esquece, né, irmãs? E é muito triste isso, porque o nosso Deus, ele esquece, né, dos nossos pecados e lança no mar, né, no mar do esquecimento. Mas nós... Infelizmente, né? Às vezes acontece um pecado assim e a pessoa vai levar para o resto da vida aquela situação, não é? Outra coisa também, irmãs, que muitas das vezes, né, é muito triste a gente perceber que, além da destruição da família, existe também, né, o divórcio, né, que é algo assim, a separação daqueles que um dia fizeram a aliança perante o Senhor de viver para o resto da vida. É muito triste. O divórcio é algo assim muito triste, que Deus só permitiu porque não estava no coração de Deus e não está no coração de Deus. Mas Jesus vai dizer, né, que Moisés ele deu carta de divórcio por causa da dureza dos corações. E é muito triste a gente constatar isso, não é, gente? É muito triste a gente carregar, né, isso. Então, a gente vive, o servo do Senhor, ele vive, não é, para o seu Deus, para alegrar o coração do seu Deus. E a gente vê muitas das vezes que essas coisas, quando acontecem, nos traz uma tristeza muito grande. Mas nós vemos assim, que Deus permitiu, né, o divórcio, e no divórcio, muitas das vezes, há separação de filhos, não só dos cônjuges, mas separação dos filhos. E isso influi na educação dos seus filhos, isso influi e afeta toda a família. Né? Então,
Deus, Ele nos criou para que a gente pudéssemos viver em harmonia uns com os outros, né? Família alicerçada na sua palavra. E a gente, muitas das vezes, a gente vê que isso acontece, né? Conforme eu já falei para as irmãs, que no mundo isso é banal. E a gente também não vai esperar que o mundo, irmãs, tenha, né, essa compreensão. A gente não vai esperar que o mundo ele tenha atos, né, de cristãos, até porque não conhecem o Senhor, né? A gente vê assim, o bom senso das pessoas, né, mas não conhecem o Senhor. Mas é muito triste quando a gente vê isso nos nossos arraiais. É muito triste, né? Longe de anular este mandamento, Cristo intensificou, incluindo como adultério, muito do que não é apenas tolerado, mas justificado por nossa sociedade permissiva. Da mesma forma, ele incluiu os pensamentos maldosos na proibição. Os mandamentos têm como alvo o pensamento e a motivação, não apenas o ato. Precisamos persistir em guardar o que Deus tem ensinado para nós. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Conforme diz lá em 1 Coríntios 12:13, né, irmãos? Assim como Paulo, Jesus nos diz que o relacionamento sexual é uma agência divina designada para tornar forte e permanente a união de duas vidas. É o meio que o céu usa para cimentar dois corações. E eles não poderão ser, né, depois disso, separados, sem grave dano a ambos. Se separam? Às vezes até se separam. Mas é conforme aquela ilustração, né, das duas folhas, né, irmãs? Vocês passam cola numa folha e passam cola numa outra. Depois colam, né? Homem e mulher, uma só carne. Depois de um tempo, tentem descolar essas folhas. Não conseguirá. Uma vai sair um pouco da outra e aquela outra vai sair também daquela aqui, né, que está ali. Então, o que uniu Deus não separe o homem. O divórcio foi dado pela dureza dos corações. Por favor, né, a gente seja imprudentes. Ensine as nossas filhas, os nossos filhos, os nossos netos. Seja imprudente, não dê lugar ao inimigo, porque ele está aí em derredor, bramindo como leão e querendo tragar a quem esteja, né, ocioso, quem esteja com a sua mente vazia, quem não se alicercia nas palavras do Senhor. O inimigo está aí. E, né, nós podemos ver que aquele homem prudente, ele edificou a sua casa onde? Na rocha. Tanto prudente quanto não prudente tiveram as mesmas intempéries. Tempos difíceis, não é? Tempos trabalhosos, mas aquele que estava firme na rocha, ele permaneceu firme, inabalável, porque a sua casa tinha sido construída na rocha. E a nossa rocha é Cristo. Por isso que eu digo, irmãs, para esses casais que estão, né, começando a sua vida no matrimônio, eu digo para eles que Cristo seja a base, seja o alicerce das suas vidas, pois o cordão, conforme, né, a palavra do Senhor diz, o cordão de 3 dobras, ele não se desfaz facilmente. Que Jesus seja a base das famílias, que o ensino do Senhor seja algo que norteie as nossas famílias. Que Deus nos abençoe, né, irmãs? Estou com muita saudade das irmãs, mas brevemente a gente vai poder estar em classe, reunidos na igreja, para que a gente possa, né, comentar mais e as irmãs interagirem uma com as outras e comigo também. Vai ser muito bom, irmãs. Estou sentindo muita falta. Mas por esse tempo nós louvamos também ao Senhor,
pois, né, nós aqui temos esse encontro, não é? Mesmo que virtualmente, né? Mas nós temos esse encontro para falar um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor. Que Jesus, a todas nós, abençoe. Amém?